Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Teorias da Administração 1, curso de Administração Pública, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, modalidade à distância. Damos início agora ao conteúdo relacionado à unidade número 3 do nosso livro-texto. E basicamente, o conteúdo abordado nessa aula, ele vai de certa forma coroar todos aqueles conceitos que foram estudados a partir da unidade 1, com relação à função do administrador, à função das organizações, como que essa organização é dividida em níveis, as características das pessoas que atuam nesses diferentes níveis e suas diferentes habilidades da mesma forma. Então, vocês vão perceber que esse assunto que vai ser agora trabalhado, ele já foi, de certa forma, mencionado quando apresentadas as teorias administrativas, porém ele virá talvez de uma forma um pouco mais detalhada e aprofundada para que a gente possa refletir sobre suas características e, ao mesmo tempo, relacioná-las às realidades das organizações, organizações que de repente conheçamos ou organizações às quais, inclusive, trabalhamos. Os nossos objetivos de aula, desta aula especificamente, dizem respeito a apresentar a relação da organização com o ambiente, tratando da sua interdependência com o mesmo. Então, a palavra interdependência, nesse assunto de hoje, ela é bastante importante porque essa discussão de relação da organização com o ambiente, ela é fruto da teoria sistêmica que nós estudamos na unidade 1 e da mesma maneira que da teoria contingencial, em especial uma maior relação à teoria contingencial. Também vamos definir o ambiente organizacional, ou microambiente, como a gente vai chamar, o ambiente da organização em si, o ambiente de tarefa, que é um ambiente anexo ou bastante próximo desse ambiente organizacional, e por fim, a apresentar o macroambiente, que é esse ambiente maior ao qual a organização se encontra inserida e que mantém uma constante relação, conexão, interdependência, né? Uma trama de relações em que a organização tanto é influenciada como da mesma forma. Assim, são necessárias algumas considerações. Importante, então, que a gente teça essas principais considerações sobre a relação da organização e do ambiente. E eu trago para vocês, ao lado direito, nesse quadro de cor bege, aquele último bloco de teorias administrativas que foram apresentados na unidade 1. Lembrem-se que foram mencionadas duas, especificamente, a abordagem sistêmica, do período dos anos 40 e 60, e a abordagem contingencial, datada de 1972, ambas com características muito próximas. Um exemplo a ser dado é que essas abordagens, primeiramente, ela considera a organização, ou instituição, ou empresa, como queiramos denominar, e sejam elas privadas, públicas ou do terceiro setor, ah, como um maquinário, um ambiente aberto, que recebe influências da mesma forma que influencia o ambiente externo, e que essas organizações, ao receberem insumos, matéria-prima, o que a gente chama de energia, ela vai fazer com que as suas peças internas se integrem e gerem um resultado final, denominado output,
que vai representar, seja o bem ou serviço, ou mesmo o produto a ser comercializado, ou bem ou serviço a ser prestado. Então, a abordagem sistêmica ela propõe, a partir do postulado de Bertalanffy, aquele biólogo austríaco que foi o que deu o start na teoria e que depois foi assimilada por outras áreas, inclusive a própria cibernética chegando na administração, ele dizia que todo sistema era um composto de elementos e que esses elementos eles tinham essa característica de interdependência, ou seja, a atividade de cada elemento só era passível de execução quando consideradas as relações que ele desenvolvia com os demais. Ou seja, para Bertalanffy, o todo representava muito mais do que a soma das partes. Lembro-me que quando tratei desse assunto, eu dei o exemplo do coração, que o coração no corpo humano por ele mesmo, ele acaba tendo muito pouco sentido, e que o sentido do coração advém justamente da relação que o coração tem com as outras partes do organismo. Então, a partir do momento em que consideramos o coração pela conexão com as veias, com o sangue, com o oxigênio, com a ligação aos pulmões, a gente consegue trazer um significado para esse órgão, coração. E essa era a proposta do Bertalanffy, que os organismos, e no caso, traduzindo isso para a nossa área da administração, que as organizações, elas têm seu sentido a partir do momento em que se consideram as relações entre esses elementos. E que, sendo um sistema aberto, essas organizações estão a todo momento vulneráveis aos acontecimentos que acontecem do lado de fora, ou seja, ela recebe influências desse meio externo da mesma maneira em que ela vai influenciá-lo. E já a abordagem contingencial, ela parte do pressuposto da abordagem sistêmica, mas ela deixa bastante claro que não apenas sejam consideradas as relações de interação internas e externas, mas que ao mesmo tempo essas organizações estejam preparadas para se adaptar às diferentes situações que o ambiente externo propõe. Ou seja, não considero a minha organização apenas a partir dessas relações, mas é explicitado que esse ambiente externo ele vai trazer situações que vai obrigar com que essas organizações se readequem ou se readaptem, justamente para que elas consigam manter sua funcionalidade, o seu equilíbrio. E já no lado esquerdo, no quadro de cor rosa, a gente tece algumas considerações iniciais, então. Já que existe essa relação entre o ambiente institucional e seu entorno, menciona-se que acontecimentos, sejam eles de ordem local, regional, mundial, foram os grandes responsáveis em demonstrar às organizações da necessidade delas assumirem novas posturas. Em 1929, penso que todos nós pudemos estudar isso durante as disciplinas de história já no colégio. Aconteceu em Nova York a quebra da Bolsa de Valores e esse foi o grande primeiro impacto econômico de ordem mundial. Depois, seguido a guerra, Segunda Guerra Mundial, e daí nós sabemos que sempre que acontece uma guerra, o pós-guerra ele de certa forma desperta um novo empenho de reconstrução e é justamente após a guerra em que esse processo de construção vai culminar no surgimento de grandes potências e as grandes potências elas acabam aumentando o seu leque de indústria, de organizações, e isso gera um aumento de concorrência. E nos anos 70, em 72,
Por conta desses acontecimentos e por conta da própria influência que esses acontecimentos, passaram a gerar no âmbito organizacional, foi que uma linha de estudiosos, determinou então que as empresas estavam sim vulneráveis a todo e qualquer tipo de situação ou de ocorrência do ambiente externo e que era hora de estudar essa relação de influências, no sentido de que as organizações precisavam se adaptar e se readequar para manterem as suas sobrevivências. Então, a abordagem contingencial, que bem que se dizer é quem gerou essa proposta de aula hoje, que é estudar a relação da organização e do ambiente, ela traz uma perspectiva de que esse contexto ele obriga as organizações a trabalharem a partir de uma perspectiva de relatividade e não de certeza, já que nunca sabemos o que pode acontecer do lado de fora das organizações e o quanto isso pode nos influenciar e nos obrigar a tomar determinadas atitudes. Então, uma das características, e isso se mantém ainda nesse período em que vivemos, que ainda é altamente dinâmico e muito mais dinâmico que no passado, é que a gente sempre trabalha com uma questão de relatividade e não de certeza. E isso obriga com que as organizações passem a trabalhar com diversos tipos de modelo de gestão, que já não cabe eu sempre aplicar um dado ou um determinado modelo de gestão, justamente porque essas organizações elas reagem de formas distintas aos acontecimentos. Então, às vezes, existe uma mescla de modelos ou uma adaptabilidade de modelo eh, para cada realidade organizacional. E a partir disso, então, é que a gente vai estudar essas três esferas, denominada por microambiente ou ambiente organizacional, por ambiente de tarefa e por macroambiente. A sistemática de compreensão, ela vai justamente ao encontro daquilo que já foi mencionado em outras aulas sobre a abordagem sistêmica e a abordagem contingencial, que as organizações elas são alvos de constante pressão, que essas pressões elas são consideradas influências e que elas precisam reagir a esses condicionantes, a essas variáveis. Então, se apresenta, nesse momento, o que a gente denomina de ambiente interno da organização, ou microambiente, e a gente vê nessa elipse cor-de-rosa, em que eu fiz questão de colocar uma foto de uma indústria, mas essa indústria ela vai representar tanto as organizações privadas públicas ou do terceiro setor, e essa elipse, digamos, vai representar aquele espaço pertencente à instituição, como se nós estivéssemos considerando aqui a delimitação de um muro de um terreno onde a instituição está instalada, ou seja, do portão para dentro, do muro para dentro. Não estamos considerando ou não estamos com um olhar para o lado externo da organização. É nesse espaço microambiente ou ambiente interno é que se localizam ou que nós conseguimos encontrar tudo que já estudamos até o momento, não é? Vimos que as organizações elas correspondem à somatória dos recursos humanos, dos recursos financeiros, dos recursos materiais, e que é nesse espaço que acontece o planejamento, a organização, a liderança, a direção e o controle, que é nesse espaço em que a organização se divide em nível estratégico, tático e operacional, e que as funções de marketing, de operação, de recursos humanos, da parte contábil financeira
tomam o seu acontecimento, então todo o nosso conteúdo ele se encontra nesse espaço que eu vou denominar de intramuro, a parte interna ou da organização em si. E quando pensamos na organização, a gente vai atribuir um olhar bastante especial à sua estrutura, suas condições de tecnologia, o seu pessoal, as suas normas internas, a própria cultura organizacional, a sua visão, missão, seus valores. Essa primeira perspectiva de ambiente interno da organização, ela permite um autocontrole, não é? Se existem cargos específicos, tanto da alta hierarquia, ou do nível intermediário, ou da base daquela pirâmide, se existem habilidades que são determinantes para a execução desses cargos, isso faz com que o equilíbrio ou o controle das atividades ele aconteça de uma forma efetiva. Então, entender o microambiente é olhar para dentro, é olhar para a realidade da organização, buscando maneiras e estratégias e definindo planos para que ela consiga se sustentar e, no caso da iniciativa privada, ainda gerar lucro. E essas quatro setas, elas são colocadas juntas desse espaço da organização, justamente para demonstrar que, por mais que o que estamos estudando nesse momento é a organização em si, essa organização, para sobreviver, ela também precisa se relacionar com o mundo externo. E essas flechas de duas vias, elas representam a questão da interrelação, da interdependência, da interconexão. Essas empresas, elas influenciam esse ambiente externo e a gente vai ver que elas também são influenciadas. E apresentamos na nossa última aula que algumas metodologias, e essas não são as únicas, acabam auxiliando o andamento das atividades no âmbito organizacional. Foram apresentadas em especial a análise SWOT e a metodologia 5W2H. A 5W2H é uma metodologia que ela incentiva a organização a se questionar o que precisa ser feito, onde, quando, ah, quem que vai fazer isso e o porquê que isso vai ser feito, e da mesma forma, de que maneira e o quanto que isso vai custar. E essa metodologia e ferramenta, ela foi mencionada quando estávamos trabalhando a questão da operacionalização da base da pirâmide. E da mesma forma foi disponibilizado para vocês um artigo científico que trata justamente da aplicabilidade dessa metodologia. E da mesma maneira, nós apresentamos uma outra ferramenta denominada análise SWOT, que traduzida para o português é chamada de metodologia fofa, porque ela trabalha com fraquezas, oportunidades, as ameaças e as forças, não é? E aí eu fiz questão de fazer um círculo na parte da força e da fraqueza, porque já que estamos trabalhando esse primeiro nível intraorganizacional, ou a parte interna, o microambiente, o ambiente da organização em si, o que pode ser aplicado da análise SWOT dentro da organização é somente buscar conhecer forças e fraquezas, porque oportunidades e ameaças já estão do lado de fora da organização. E esse primeiro aspecto em que a gente está estudando diz respeito à parte interna da instituição. Por isso que foram circuladas
força e fraqueza. Então, dentre essas duas ferramentas que podem ser aplicadas no âmbito interno da instituição, nós temos que a metodologia 5W2H ela pode ser aplicada em sua totalidade, mas a proposta SWOT, nesse momento, é somente dois de seus quatro elementos que podem ser levantados internamente à instituição: as forças e as fraquezas. Como uma segunda esfera, e aqui eu já fiz questão de situar a primeira em que acabamos de comentar dentro dessa segunda esfera, a gente tem um ambiente denominado ambiente de tarefa. Ambiente de tarefa, ele já faz parte do macroambiente, desse entorno em que em que ocasiona bastante influência nas instituições. Só que digamos que se considerarmos esse ambiente externo, o ambiente de tarefa é aquele que está mais juntinho, mais próximo da instituição, da organização, e aquele em que a organização executa mais trocas ou tem relações mais próximas, relações que vão permitir o seu funcionamento e relações que vão nortear o seu funcionamento. Então veja que nós ampliamos um pouco a esfera, agora já se desenvolve um olhar para o lado de fora, porque as organizações precisam conhecer muito bem os seus usuários, os seus clientes ou os cidadãos que carecem da prestação do serviço em questão. A organização ela precisa conhecer muito bem o seu fornecedor, os seus fornecedores, quais as suas exigências, prazos, valores, contratos, etc. Os concorrentes também precisam ser conhecidos, porque muitas organizações elas pautam os seus serviços naquilo que os concorrentes diretos e indiretos estão oferecendo também à clientela. A concorrência ela é muito positiva no ponto de vista do consumidor. Então há de se olhar para esse concorrente para melhor compreendê-lo. E da mesma forma, as agências que regulam esse sistema organizacional e o seu funcionamento. Nós sabemos que existem leis, existem normativas que vão, de alguma forma, eh, influenciar na maneira de trabalho dessa instituição. As agências reguladoras elas vão estar nesse ambiente de tarefa bastante próximo da organização, mas ela também vai estar num âmbito um pouco mais distante, já porque essa organização, já pelo fato de que essa organização ela está no município, que está dentro de um estado, que está dentro de um país, que está dentro de um continente e assim sucessivamente, né? Então, podemos mencionar aí como agências reguladoras a própria Agência da Vigilância Sanitária. A gente vai ver que a Constituição Federal, a consolidação das leis trabalhistas, a questão do direito do consumidor, existem instituições que regulam o sistema, né? O próprio Corpo de Bombeiro, prefeitura, o setor de tributação e assim sucessivamente. Então, ainda que a organização ela consiga manter um controle nessa perspectiva de relação íntima e troca de energias com esse ambiente de tarefa, o controle aqui já é menor do que aquele controle do slide anterior, onde a gente só considerava esse espaço que eu denominei de intramuro. Mas nós sabemos que uma organização só com seus recursos, ela acaba não conseguindo atingir os seus objetivos justamente porque ela precisa dessa conexão próxima, que é com quem vai consumir o serviço ou adquirir o bem ou produto, com quem fornece, com quem regula e com quem se concorre. Então percebemos que as flechas se mantêm e as flechas desse ambiente de tarefa, ela ainda vai extrapolar para um espaço maior, que é aquele que se denomina
de ambiente, de macroambiente. Retorno agora, considerando esse ambiente de tarefa ou da relação da instituição, da organização da empresa com o ambiente de tarefa, eu retorno com propostas, ferramentas que podem auxiliar nas tomadas de decisões ou numa melhor compreensão. À direita, eu reapresento a proposta de análise SWOT. E vejam que aqui, vez que eu já olhei para fora do muro da organização e já começo a enxergar o entorno, eu consigo aplicar as 4 esferas propostas pela análise SWOT. Eu consigo enxergar dentro da minha instituição as minhas forças e fraquezas, mas ao mesmo tempo eu já consigo olhar nesse entorno as oportunidades e ameaças que o mercado me apresenta. E do lado esquerdo, eu trago uma nova contribuição, que é uma ferramenta, uma teoria denominada Cinco Forças de Porter, que foi publicada no ano de 1979, num trabalho denominado As Cinco Forças que Moldam as Estratégias nas Organizações. Esse material ele será disponibilizado para vocês como leitura complementar. Então, quais são as 5 forças que foram apontadas por Porter e que as organizações precisavam olhar nesse ambiente de seu entorno, no sentido de traçar estratégias que pudessem gerar eficiência, eficácia e efetividade. Porter mencionava o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha da clientela, ameaças de novos entrantes ou de surgimento de novas instituições, organizações, e ameaça de novos produtos ou serviços que pudessem substituir aqueles oferecidos pela organização. O poder de barganha de fornecedor, de cliente, possibilidade de entradas de novas organizações, de substituição de de substituição de produtos ou serviços, isso culmina, isso gera uma rivalidade entre os concorrentes e obriga com que as organizações moldem novas estratégias para suas sobrevivências. Então, analisamos o microambiente e vimos que poderíamos aplicar 5W2H e parte da SWOT. Discutimos um pouco sobre o ambiente de tarefa e percebemos que agora a SWOT pode ser aplicada em sua totalidade e que a proposta das 5 forças de Porter também podem trazer resultados benéficos para as organizações. E a gente culmina no que a gente denomina de macroambiente. Agora nós já temos, digamos, a complexidade sistêmica apresentada. Nós, através desse modelo, a gente consegue enxergar a proposta da teoria contingencial que surgiu da própria teoria sistêmica, e nós verificamos que a organização, como ambiente organizacional ou microambiente, ela precisa se relacionar com o ambiente de tarefa, ou seja, ela troca energias, informações, relações com esse ambiente de tarefa, mas da mesma maneira esse ambiente de tarefa ele tem uma relação com um ambiente maior que é denominado macroambiente. Ou seja, o macroambiente, de certa forma, vai influenciar também esse ambiente organizacional. E esse macroambiente ele é composto de elementos relacionados à economia, à tecnologia, às questões naturais, às questões sociais, internacionais e às questões legais, políticas. E uma vez que nós já não estamos no âmbito, digamos, do umbigo da organização, que já se olhou para o lado de fora, nessa perspectiva de macroambiente, o que se tem é que a organização já tem
um baixo controle, do que possa acontecer, das influências que ela pode receber. Por isso que lá no primeiro slide nós tratamos daquela palavrinha denominada relatividade. Perante o macroambiente, as organizações não conseguem ter certeza, elas trabalham com possibilidades e por isso que elas precisam, de acordo com a teoria contingencial, estarem preparadas para possíveis adaptações e readaptações no sentido de sobrevivência. Considerando esses elementos macroambientais, ecológicos de natureza, porque nós percebemos que hoje, mais do que nunca, as questões ambientais elas são bastante evidenciadas e solicita-se que as organizações desenvolvam atividades ou ações que sejam ambientalmente amigáveis, então evitar poluição, poluição química, poluição sonora, trabalhar pela conservação do meio ambiente ou até pela preservação, a própria tecnologia, né, que a cada dia se desenvolve de forma vertiginosa, e isso obriga que as instituições, no intento de prestar o melhor serviço ou produzir o melhor produto, elas se apropriem dessa tecnologia e que seus recursos humanos consigam se adequar às tecnologias, o papel social das organizações, né? Quais ações das instituições elas geram um bem-estar, um compromisso com a sociedade. A questão legal e política, porque existem legislações que vão delimitar ou limitar, restringir o âmbito de atuação das organizações e as próprias questões políticas, que de repente vão facilitar a comunicação, a comercialização de um produto ou serviço com dado país e não com outro, e as próprias questões econômicas, né? Como é que se encontra a economia daquele país ou daquele continente, daquele estado, enfim, o dólar vai influenciar, a renda do cidadão vai influenciar, vai moldar, vai obrigar com que a instituição eh, assuma um determinado posicionamento. Nós veremos que dentre todos esses elementos que fazem parte desse macro ambiente, perceberemos que alguns acabam, embora todos sejam importantes, que alguns acabam recebendo uma importância um pouco maior, ou talvez que a teoria os mencione de forma mais enfática. Então, nós sabemos que as questões tecnológicas, elas pressionam bastante o ambiente das organizações e hoje os nossos recursos humanos precisam estar adaptados a essa tecnologia, da mesma forma que os próprios recursos materiais precisam atender essa tecnologia. Nós sabemos que a sociedade ela conta e ela espera com ações organizacionais que propiciem seu bem-estar social. Nós sabemos que a questão ecológico-natural ela é bastante importante, então existe um apelo hoje para conservação, para preservação, para não degradação, mas grandes forças macroambientais e que obrigam a adequação dessas instituições dizem respeito à questão legal, e aí a gente cita a consolidação das leis trabalhistas, a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, as leis ambientais, a questão política econômica, e aí a criação de todos esses acordos, e aqui eu menciono alguns, como o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, a NAFTA, o Mercado Comum do Cone Sul, Mercosul, a própria União Europeia, as questões da economia mundial
Então, o plano econômico que está instaurado naquele país ou nos vizinhos, a condição de renda do consumidor, taxa de inflação, taxa cambial e a tecnologia também, né? Essa que, como dito ainda há pouco, de forma vertiginosa, ela tem exigido com que diariamente as instituições revejam as suas ações, pautado naquilo que o mercado já oferece em termos de recurso tecnológico. E da mesma forma aqui, nessa visão macro, é que se repete, que se demonstra a possibilidade de utilização também da proposta SWOT, da própria proposta de Porter. Então, a gente percebe que só a primeira das instâncias, quando a organização considera somente seu próprio umbigo ou aquele espaço dentro do seu muro, é que ela talvez não consiga desenvolver ou se utilizar do auxílio de metodologias que vão facilitar na definição de estratégias, no próprio sentido de que ela não está considerando o entorno. E uma organização, ela é justificada, a existência dela é justificada justamente no entorno, não que ela, por exemplo, não traga qualidade de vida para o seu trabalhador por meio do salário que ele recebe. Mas os serviços e a produção de bens e produtos é justificada no consumo de pessoas externas às organizações. Por isso que a partir do momento em que a gente trabalha esse ambiente de tarefa, que é o ambiente mais próximo da organização, e o macroambiente, é que a gente percebe que se torna possível aí a aplicação de inúmeras ferramentas que vão facilitar e que vão dar um norte às ações das instituições, como a SWOT e como as forças de Porter. E essas não são as únicas, foram algumas trazidas no sentido de contribuir para a aula de vocês e já para ir, de certa forma, inserindo vocês a essa riqueza conceitual e metodológica inerente à área da administração. Então, o mote da disciplina hoje foi demonstrar para vocês a maneira com que esse ambiente se divide, a relação que a organização tem com esse ambiente, dá nome a essas esferas, então, ambiente organizacional ou microambiente, ambiente de tarefa e macroambiente, apresentando alguns de seus elementos, no intento de demonstrar eh, como as instituições e as organizações são constantemente tensionadas e que precisam sobreviver a essa tensão e pautar suas ações e desenvolver todos os seus planos perante a existência dessa tensão, porque o output, o resultado, o objetivo delas precisa, de todas as maneiras, ser atingido. Resumindo, nessa aula, pudemos apresentar a relação da organização com o ambiente e sua interdependência com o mesmo. Pudemos definir o ambiente organizacional ou microambiente, o ambiente de tarefa e o macroambiente, bem como suas peculiaridades. Como referência, nós temos o nosso livro-texto, Teorias da Administração 1, do Trigueiro, e como contribuição, que vai ser disponibilizado na íntegra no ambiente virtual de vocês, o trabalho, o material denominado de Estratégia de Competição, as 5 forças competitivas que moldam a estratégia de Porter, de maneira com que vocês possam, após ler o livro-texto, assistirem à aula. O livro-texto também indica uma série de leituras, desenvolver essa leitura dessa ferramenta de Porter para que vocês possam atingir a totalidade do conhecimento de interesse desta unidade da disciplina. Assim encerramos a unidade de número 3. É uma unidade que no livro-texto ela talvez seja a mais extensa
e o que se buscou nessa aula foi trazer o seu foco principal, que é a apresentação dessas esferas, até porque a unidade traz muitas considerações e muitas contribuições conceituais relacionadas à economia, já que esse é um elemento externo do macroambiente bastante valorizado. Optou-se por não trabalhar as especificidades desses conceitos econômicos nesta videoaula, no sentido de que vocês terão ou têm a disciplina de teorias econômicas na grade do curso de vocês e que esses são conceitos que serão abordados pelo professor dessa disciplina. Eu agradeço a atenção de vocês e espero encontrá-los em nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Um grande abraço e até logo!